Sejam bem-vindos, turminha! Tudo bem com vocês? Maravilha! Voltando agora das nossas últimas duas aulas, ok? O professor trouxe um desafio para vocês na última aula, né? Como que está indo esse desafio? O que vocês acharam desse desafio? Vocês conseguiram fazer, realizar, iniciar? Como que está indo esse processo aí? Dá um feedback pro professor, por favor. Prof, Oi. nessa aula, eles me pediram para descer no laboratório para ver a questão ai meu Deus, como é o nome lá? Da feira do conhecimento. Certo. Daí eles separaram os grupos, a Bruna anotou o que cada um vai fazer, ela vai me enviar e eu passo para vocês. Excelente, excelente, pessoal, sem problema, tá? Então vamos seguir dessa forma, se ficar melhor assim para vocês, tá? Ok, pro professor. Aí depois o professor ali, depois vocês mandam para a Prof. Aline, ela manda pro professor aqui, o professor corrige, beleza? E qualquer dúvida, o professor está disponível lá, tá? Usem o Class com o professor, beleza? Então o professor ia falar um pouquinho a respeito desses indicadores, mas como vocês vão fazer num outro momento, então o professor vai passar para as próximas aulas, ok? Temos bastante conteúdo ainda para ver, ok, galera? Então vamos seguir. Então, manutenção e tecnologia mecânica, né? Aula 7 e 8, tá? Já vimos aí a primeira parte de planejar rotinas preventivas, né? E identificação de falhas e ações corretivas, né? Então, vamos lá. Ação corretiva, qual é a prioridade, ok? O motor parou. A prioridade imediata é restaurar a operação e garantir a segurança, tá? Mas o técnico não pode parar por aí, ele precisa entender a fundo a causa. Pessoal, quando a gente fala lá em prioridade imediata, o professor colocou aqui ao contrário, tá? Restaurar a operação e garantir a segurança, não. É garantir a segurança e depois restaurar a operação, ok? Então sempre pensem na segurança, né? Segurança é importante, teu e dos outros, né? Assim como a gente às vezes está no avião, ou até mesmo, né, quando a gente vai fazer uma ação, principalmente com bombeiros, não sei se já tiveram contato com isso, no avião ele sempre fala, ó, coloque a máscara, em caso de acidente, coloque a máscara primeiro em você e após ter colocado em você, daí sim você vai colocar nos terceiros. E a mesma situação acontece quando você está numa ação ali, tanto policial quanto na parte, né, de alguma bombeiro, por exemplo, primeiro sempre, né, os paramédicos, né, primeiro sempre a segurança tua e da equipe, aí sim você vai conseguir atender o próximo, beleza? Então aqui é a mesma coisa, o motor parou, a prioridade imediata é a segurança e depois, né, restaurar a operação, tá? Mas lembrando que o técnico ele não tem que pensar só nisso, né? Ele tem que entender o porquê que isso aconteceu, né? Fazer essas perguntas, mas aconteceu o porquê esse problema, né? Então essa ação, essa manutenção corretiva, o que ocasionou isso, beleza? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho mais agora, tá? Então, o que causa falhas, né? Modos de falhas que a gente chama. Falhas mecânicas têm padrões, tá? Porque hoje nós trabalhamos com equipamentos, né, mecânicos, então esses equipamentos mecânicos eles têm alguns padrões. E os 3 modos de falhas mais comuns, galera, isso aqui a gente está falando já de 85, 90% aí, é isso que acontece, os modos de falhas mais comuns, ok? Então desgaste ou abrasão, né, por atrito, a fadiga, né, por repetição de ciclo de força, ok? E a corrosão, né, por reação química. Então essas são as 3 maiores falhas, né, que acontecem hoje dentro dos equipamentos, tá? Então a fadiga, né, é o vilão escondido, né? A fadiga é a causa de muitas quebras em estruturas. O material quebra mesmo sob forças menores que suas resistências máximas, por causa de ciclos repetitivos, como dobrar um arame até ele se quebrar. Lembra quando a gente vai dobrar um arame assim, começa a dobrar esse arame e vai até ele quebrar, né? Chegar na parte de ruptura.
O professor falou bastante também, né, a respeito lá dos motores a pistão, né? Então, como eles trabalham em ciclos repetitivos, né, e por muito tempo eles acabam danificando, né? Então, olha só, esse é uma das causas de fadiga, né? Tá vendo que teve uma ruptura ali no eixo, ok? Identificação de falhas, análise visual. Muitas vezes a falha está na cara, pessoal, né? Um vazamento de óleo, um ruído metálico, né? Vibrações excessivas, aquecimento, né, do equipamento, são sinais visuais sensoriais que o técnico experiente, né, na verdade, usa para o pré-diagnóstico. Aquilo que o professor falou sempre. Lembra que quando vocês estiverem dentro lá da tua área de atuação, dentro da indústria, vocês vão conseguir ter essa sensação, né? Por exemplo, a vibração excessiva de um determinado equipamento. Pô, não pode acontecer essa vibração nesse equipamento, galera. Então, o que está acontecendo? Vamos realizar uma preventiva, né? O equipamento está sobreaquecendo. Poxa, mas não pode esse equipamento sobreaquecer, igual o nosso celular, né? Então, se a gente tem o nosso celular, ele começa a esquentar, sobreaquecer demais, algo não está de acordo, né, com o que foi planejado lá, beleza? Então, ferramenta 1, análise de causa raiz, tá? ACR, famosa ACR, análise de causa raiz. Isso aqui vocês vão praticamente viver, né, com isso, tá? E qual que é a introdução disso, né? Objetivo, para evitar que a mesma falha ocorra, usamos a ACR, a técnica mais simples tá? É uma técnica muito simples essa e é usado praticamente em toda a parte produtiva. Então aqui a gente não está falando só da parte do setor manutenção, não. A gente está falando desde a parte de gestão de produção, gestão logística, warehouse, né? Então, cada setor ele utiliza esse método, é um método muito eficaz, galera, beleza? Que é o método dos 5 porquês, né? É a espinha dorsal de qualquer investigação de falhas, né? No contexto, tá? Em que foi criado, esse método foi criado lá na década de 30, né? Perguntar em torno de 5 vezes aí, né? A quantidade suficiente. A teoria traz que com 5 perguntinhas de porquê você já consegue chegar na causa raiz. Mas não é regra, ok? Vocês podem ter mais perguntas, bem? Por isso a técnica recebe o nome de 5 porquês. Entretanto, é importante ressaltar, pode-se e deve-se aumentar a quantidade de perguntas caso a causa raiz não seja encontrada. Ou seja, encontre antes para o 3º ou 4º porquê. Tá? Então, aquilo que o professor falou, na verdade, o que acontece? A base são 5 porquês você já consegue encontrar, mas pode ser que já no 2º ou 3º já encontre, assim como você precisa fazer aí pelo menos 10 perguntinhas de porquês, ok? Então, um exemplo prático aí, tá? Por que a máquina parou? Ok? Então, o circuito sobrecarregou, queimando um fusível, tá? Por que o fusível ficou sobrecarregado? Houve lubrificação insuficiente nos rolamentos. Por que houve lubrificação insuficiente nos rolamentos? A bomba de óleo da máquina não está circulando o óleo suficiente. Mas por que a bomba não circula o óleo suficiente? A entrada da bomba está entupida com aparas de metal. Por que a entrada da bomba está entupida com aparas de metal? Porque não existe nenhum filtro na bomba. Achamos a causa raiz, ok, galera? Então, olha só a importância aí dos 5 porquês, né? E é bem simples, parece simples e realmente é muito simples, tá? Com essas 5 perguntinhas aí, ou mais ou menos, vocês conseguem achar a causa raiz. E achando essa causa raiz, aí sim você faz um planejamento, né? Depois da causa raiz aí a gente usa o PDCA, tá? O professor não colocou isso agora, mas para frente a gente vai falar um pouquinho. Então,
Depois dos 5 porquês, a gente achou a causa raiz, vamos fazer o PDCA, né? Deu ciclo PDCA. Depois do ciclo PDCA, 5W2H, para entender quais os valores, quanto que vai custar isso em termos de espécie e tempo, beleza? Então é bem importante conhecer todo esse aparo administrativo, tá? Para resolução de causa raiz, né? E assim, no dia a dia de vocês, tá? Vai ser bem isso mesmo. Tá? O operador vai chegar lá e vai falar, ó, tá vazando óleo aqui da máquina. Mas por que tá vazando óleo da máquina? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, tem algum determinado componente que tá com um problema. Mas por que esse componente tá com problema? E assim vai até vocês encontrarem a causa raiz, tá? E como o professor falou na última aula, documentem, tá? Documentem. Então todo setor provavelmente vai ter lá, tá? A sua gestão documental. E dentro dessa gestão documental vai ter esse documento aí que é os 5 porquês, né? Tem vários outros métodos que nós podemos usar, tá? Esse 5 porquê ele é o mais simples e o mais utilizado, porque realmente ele funciona, beleza? Então vamos lá para o diagrama de Ishikawa, tá? É uma outra ferramenta também em busca, né, da causa raiz, tá? Para falhas complexas, usamos o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, tá? Diagrama de Ishikawa porque quem inventou foi o Ishikawa, tá? Então, mas a espinha de peixe a gente pode falar também, beleza? Ele organiza as causas em categorias, tá? Nós temos ali métodos, mão de obra, máquina, material, meio ambiente e medição, beleza? Aí o professor vai trazer aqui para vocês também um exemplo prático aqui. Um exemplo aqui para vocês entenderem, beleza? E ele é desenhado bem dessa forma, tá, pessoal? Normalmente quando a gente faz esse diagrama de Ishikawa, nós desenhamos no quadro mesmo, né? Ou num papel, ou aonde for necessário, né? Se vocês tiverem um documento para poder, né, fazer a gestão desse documento, normalmente ele tem lá, ou Excel, ou aonde achar mais confortável, tá? Mas estão aqui todas as métricas aqui para encontrar a causa raiz, né? Então vamos lá. Método, por exemplo, está relacionado aos procedimentos utilizados para executar o trabalho. Em um time de insights, né? Sailors, por exemplo, o método é o processo de vendas que deve ser seguido. Então, qual é o método que esse determinado equipamento ele está inserido, né? Daí você vai colocar as causas aqui, ó. Então, se vocês prestarem atenção, dentro das espinhas aqui tem as causas. Matéria-prima, né? Causas que envolvam o material utilizado no trabalho. Vai colocar as causas aqui. Mão de obra. Causas que envolvam colaborador. Beleza? Vai colocar aqui também. Máquinas, equipamentos utilizados no processo. Vai colocar. Medidas e assim vai, tá? E a gente completa aí com esses 6 itens. E você encontrando esses 6 itens e seguindo, né, a lógica, né, de cada item aqui, você consegue encontrar a causa raiz, né, ou a causa do problema, beleza? E encontrando essa causa, né, aí você novamente faz todo o planejamento, como o professor falou, entra na parte de PDCA, 5W2H e assim vai. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona hoje o diagrama de Ishikawa. Ele realmente parece uma espinha de peixe. Como falhas puxam o monitoramento, né? Se a gente descobre que a falha é por desgaste gradual, como um rolamento que falha por fadiga, é burrice esperar a próxima quebrar. A gente precisa monitorar esse desgaste. É o gancho para a preditiva, né? Então, o professor falou um pouquinho também a respeito disso, né? Vocês estão lá realizando uma preventiva em um determinado equipamento, né? E percebem que ou um componente desse que não era aquele que vocês estavam trocando está com desgaste, alguma coisa, já entra também na parte de preditiva, né? E um dos pontos negativos aí, pessoal, da preventiva, tá? Da preventiva é que ela troca, né? Troca a peça mesmo que essa peça esteja em condições boas, tá? E se a peça falhar no meio do intervalo da preventiva, precisando de uma manutenção que enxergue a falha chegando, né?
Então, por isso que essa é a pergunta, né? Se a peça falha no meio do intervalo preventivo, né? Então, por isso que a gente troca essa peça, né? Mesmo que ela esteja em condições boas. É a mesma situação lá do óleo do carro, né? Nem sempre, quando chega na hora de trocar esse óleo do carro, significa que o óleo, né, perdeu a sua viscosidade ou perdeu as suas propriedades químicas e, consequentemente, não consegue mais atuar de forma eficiente. Mas a gente, da mesma forma, faz a troca desse óleo, ok? Então pode ver que muitas vezes a gente está com um carro, chega lá, quero dar uma olhada no óleo, o rapaz dá uma olhada, não, tá ok, pô, mas já passou tantos mil quilômetros. É bem normal, tá, galera? Então, e assim vai acontecer também na preventiva. Então, vocês vão trocar os rolamentos, né? Vão trocar todos os componentes todos os componentes que fazem parte, né, do equipamento, mesmo se eles estiverem em condições boas, tá? Não pode deixar, olhei ali o rolamento, tá na hora de trocar esse rolamento, mas desculpa, pessoal. Tá na hora de trocar esse rolamento, mas ele está em condições boas, não vou trocar. Negativo, precisa realizar a troca do equipamento, mesmo em condições boas, beleza? Análise de vibração, né? O eletrocardiograma da máquina. É isso aí. Toda máquina tem uma vibração normal, né? Se um rolamento ou engrenagem falha, ele adiciona uma frequência específica e alta ao ruído. O equipamento de vibração isola essa frequência e diz o problema exato, né? Então, quando a gente fala em vibração normal, tá? Quando vocês entrarem, forem realizar um curso aí da parte tecnológica ou engenharia, vocês vão ver bastante essa parte de vibração normal, tá? O que a gente chama de vibração normal? Por exemplo, todo o nosso redor aqui, né? Tudo que a gente vê hoje, ela está em vibração, né? Por causa dos nossos átomos lá. Então, os átomos, eles têm, né, os elétrons e os prótons que correm entre seu núcleo lá, né? Então, eles estão em vibração, galera, beleza? Então, a parede, a gente enxerga ela totalmente estática, parada, né? Mas, na verdade, ela está vibrando, né? Então, os seus átomos lá estão vibrando, né? Então, tudo que a gente conhece hoje e enxerga nos parece a olho nu que está parado, mas não. Eles estão vibrando, então eles estão em constante movimento. Nós chamamos esse tipo de observação de vibração normal, né? Então, é uma vibração realmente normal, que a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? Então, por isso que entra nessa parte aí de vibração normal. Mas, né, existem equipamentos aí que conseguem medir essas vibrações, né? Para entender se realmente essas vibrações estão fora do padrão, né, do contexto normal do equipamento, beleza? Então o professor trouxe aqui um exemplo, né, de um dos equipamentos, né, que fazem esse controle, tá? Então, ele é bem simples, aí depois o professor vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a análise de vibração é a técnica da manutenção preditiva, que usa sensores, acelerômetros para medir a vibração de um equipamento e, principalmente, descobrir as frequências dessas vibrações, ok? O princípio é que cada defeito mecânico gera uma vibração com uma frequência e amplitude, ou seja, intensidade, né, previsível e única. Aquilo que o professor falou a respeito da vibração normal, né? Então, todo equipamento ali, ele tem uma vibração, né? Aí, essa frequência, né, o quanto ele está vibrando e o tamanho dessa vibração, que é o que a gente precisa analisar, ok? Se realmente está de acordo com o que a descrição, né, do equipamento ou não, beleza? Então é isso que a gente começa a entender agora. Dentro da análise de vibração, nós temos o espectro de frequência, né? Que é um gráfico que mostra a amplitude da vibração em várias frequências. O espectro pode revelar frequências dominantes, que podem corresponder a componentes mecânicos específicos, auxiliando na identificação de possíveis problemas ou desequilíbrios no sistema. Então, foi aquilo que o professor falou, né?
Hoje tem máquinas já que eles conseguem, né, identificar essas frequências, né, essas amplitudes, trazem de uma forma gráfica isso, e através do gráfico a gente realiza as análises, né? Pessoal, vamos lá. Deixa o professor falar uma coisa importante aqui agora. Todo mundo aqui, preste bem atenção no que o professor vai falar. Galera, vamos pensar assim, como tudo, ou como todas as matérias, né, ou profissões, vamos dizer assim, que eu acho que fica mais tranquilo, profissões que existem especializações, né? Então, vamos pensar lá que hoje você é um técnico mecânico, passou para a parte de tecnologia, fez um up ali na parte mais de gestão, né, para controlar mais a parte gestocional aí da tua carreira. Depois você passou para um engenheiro, a parte de engenharia, né, fez uma engenharia para também trazer essa base um pouco mais teórica, né, e começar a pensar em planejamento. E depois você faz uma especialização, galera, né? Eu vou fazer uma especialização na área de materiais, vou fazer uma especialização na área de processo de fabricação, ok? Aí depois disso você faz um mestrado, né? E depois um doutorado e um PhD e assim vai, beleza? Aí você vai tendo uma bagagem maior, né? E se especializando cada vez mais na área, ok? É importante a gente entender isso porque, né? Quando a gente fala em médico, vamos pensar no médico. O médico, quando ele se forma clínico geral, beleza? Ele vai ser clínico geral, tá? Então ele vai atuar lá no hospital como clínico geral, beleza? Ele faz uma especialização em cardiologia. Aí ele vai ser um médico especialista em cardiologia, né? Então ele vai trabalhar na área ali cardiológica, né? E vai atuar, fazer cirurgias a respeito daquela especialização que ele teve. Mas ele teve uma base que se chama clínico geral. Mesma coisa nós aqui, galera, tá? Mesma coisa é nós aqui. Como assim, professor? Quando a gente se torna, né, um técnico mecânico ou um engenheiro e assim por diante, nós temos o nosso clínico geral, somos clínicos gerais, né? Então nós conhecemos de vários assuntos, mas eu quero me especializar em um determinado assunto. Então eu vou fazer lá uma pós-graduação, um MBA, vou fazer depois um mestrado e um doutorado em cima daquela área relacionada que eu quero me especializar, né? Então por que hoje, por exemplo, nós temos muitos técnicos mecânicos que eles, por exemplo, não mexem no torno, não conseguem, né, não tem esse tato, né, com o torno. Eles conhecem o geral, né, o porquê que funciona e o porquê que existe e como que ele vai trabalhar. Mas assim, trabalhar com ele de uma forma física mesmo, são poucos que fazem. Então você se especializa, né? Se torna um torneiro mecânico, né? Então você vai lá e faz um curso de tornearia mecânica e daí se torna um torneiro mecânico, beleza? Eu vou me especializar em tecnologia dos materiais, quero conhecer a fundo, né? Como que cada material funciona e para que e aonde vai ser o uso desse material. Então você faz ali a tua especialização nisso, tá? Então quando o professor está dando todas essas aulas aí para vocês, né? São matérias que são matérias curriculares base, né, da nossa técnico e mecânico, ok? Mas aí é de cada um fazer a sua especialização na área, né? Então, por exemplo, como o professor fala bastante de desenho, né, nós temos lá o CAD e o CAM, aí nós temos o CAD, né, nós vamos desenhar, eu preciso ser especialista em desenho. Então eu vou fazer cursos de especialidades, né? Vou fazer um SolidWorks, um AutoCAD, um Creo Parametrics, aí fica à vontade, né? Mas tem que fazer. Agora eu quero ser especialista em CAM, né? Programação de máquinas. Então vou fazer ali a minha programação de máquinas, beleza? Então é importante vocês tenham essa consciência, tá? Entender de um tudo, né? Porque vocês precisam saber o que é isso, o que é uma análise de vibração, né? Quais são os processos de fabricação, tá? A base da teoria mecânica, né? Da física, né?
Então, isso da matemática, então vocês têm que ter essa noção. Mas a especialização é com vocês, beleza? Então, quando a gente fala em análise de vibração, tá? Esse é o espectro de frequência, né? Que mostra, é o gráfico, simplesmente o gráfico ali que mostra, né, vibrações em várias frequências, ok? Aí nós temos as harmonias, né? Muitos sistemas mecânicos exibem vibrações harmônicas, né? Onde certas frequências são múltiplos inteiros de uma frequência fundamental. Analisar esses harmônicos no domínio da frequência pode fornecer uma ideia do comportamento do sistema e possíveis problemas. Então vocês vão verificar o gráfico, né? Quando ele sair esse gráfico aí, vocês vão entender lá, pô, esse aqui está harmônico, né? Essas vibrações, elas são harmônicas, elas são iguais, ok? Ou parecidas, né? A gente fala, para não falar igual, a gente fala harmônicas, né? Então elas são parecidas, né? Então, dispersando muito disso, algo não tá certo. Mesmo as harmônicas, né? Pô, a vibração ela tem que ser constante. Então, pense assim, tem a vibração constante, né? Vamos pensar, deixa o professor pensar. Vamos pensar no hospital lá, quando você está não é eletrocardiograma isso, né? É um monitoramento ali das batidas do coração, né? E ele fica pip, pip, né? Então só tem os batimentos, né, corretos, né? A princípio, né? Quem não está morrendo, né? Mas quem ainda está, né, uma porcentagem de vida e tem seus batimentos ali harmônicos, tá? Aí ele começa pip, pip, opa, alguma coisa está errado, correto? Vamos rever essa situação, o cara está morrendo mesmo. Então vamos tomar as providências. Então é mais ou menos isso que o professor quer colocar. Então esse equipamento, né, ele vai ler essas frequências, né, e essas vibrações, e você vai entender se elas estão de acordo ou não, né, com aquele equipamento, beleza? Seguir. Então aqui o professor trouxe aí um gráfico bem simples, tá? Bem simples mesmo, pessoal. Só para vocês entenderem um pouquinho, ó. Pode ver que nós temos ali algumas vibrações harmônicas, né? Então olha aqui, ó. Aqui nós temos duas vibrações harmônicas, aqui também duas vibrações harmônicas. Olha, essa aqui já é uma vibração fora do comum. Mesmo essas harmônicas aqui, elas também estão um pouco fora do comum, né? Porque olha aqui, ó, essas são as vibrações normais, correto? Essas são as vibrações normais. Então isso aqui pode ser que esteja acontecendo algum tipo de falha. Como ela tem aqui, ó, até 4 vezes ou 5 vezes maior, depois o professor vai explicar isso aqui. Isso aqui pode ser alguma coisa relacionada a desalinhamento, tá? Então, análise de vibração, beleza? O gráfico que o técnico analisa é chamado de espectro de frequência, tá? Ou vocês vão conhecer e ver muito por FFT, né? Esse aí é o gráfico chamado espectro de frequência, onde cada pico é a assinatura de um problema, ok? Lembra lá, vamos voltar ali, vamos voltar. Olha só, então aqui estão opa, aqui teve um pico, aqui teve outro pico harmônico, ó, outro pico harmônico, entendeu? Mas, opa, alguma coisa não está de acordo com esse equipamento, beleza? Então nós temos a frequência de rotação lá, né? 1 vez RPM, né? Esta frequência é mais fundamental, é o número de vezes que o eixo dá em volta de si por segundo, tá? Ou por minuto, né? A gente já viu essa referência, né? Aí vamos lá. Defeitos por desbalanceamento, né? Assinatura do espectro, né? O pico alto em 1 vez RPM, frequência de rotação, tá? Então quando chega lá no gráfico, né? E 1 vez RPM ele dá esse pico, opa, ele pode ser o defeito aí de desbalanceamento, né? Então desbalanceamento ocorre quando o centro da massa do motor, eixo, polia, hélice, não coincide com o centro geográfico. Isso faz com que cada volta, ou seja, cada RPM lá, a força centrífuga, né, puxa o eixo para fora, gerando uma vibração intensa naquela mesma frequência de rotação.
E quando a gente fala em desbalanceamento, galera, tá? Então, existem vários tipos de desbalanceamento, ok? Aí eu preciso que vocês deem uma pesquisada um pouco, né? A fundo sobre desbalanceamento e tal, para vocês entenderem quais os tipos que são, tá? O professor trouxe aqui o genérico, né? Que é o que serve para todo desbalanceamento. Então, quando, né, o eixo ali, ele tá girando, né? O rotor, né? A polia ou a hélice, ela está girando e ela começa a desbalancear sobre o seu eixo. Então ela tem os mancais ali, né? E ele começa a girar, ele começa a desbalancear, ok? Aí ele começa a sair ali daquele eixo e às vezes ele até, dependendo da situação, ele causa até acidentes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E claro, tem que prevenir que não ocorra pelo desgaste do material, beleza? Então, múltiplos da frequência de rotação, de 2, 3, 4 vezes RPM aí, ok? Quando o defeito não está diretamente ligado à massa do rotor, mas sim à forma como os dois componentes se conectam ou se movem, né? Surgem picos em múltiplos de frequência de rotação. Então, esse é o chamado defeito de desalinhamento. Tá? Como o professor falou, a assinatura do espectro pôs alto em 2 vezes RPM, a frequência em 3 vezes RPM, lembra que naquele gráfico lá estava 4, 5 vezes RPM, né? Então é um defeito aí de desalinhamento, né? O desalinhamento, quando o eixo do motor não está perfeitamente reto com o eixo da bomba, da máquina, né? Ou do equipamento acionadas, ok? Gera força que eles dobram lá, galera. Dobram, tá? O eixo 2 vezes a cada volta. Isso resulta em um pico dominante de 2 vezes RPM. Se o desalinhamento for angular, pode aparecer um pico até de 3 vezes RPM, beleza? Então, como o professor falou, o professor está trazendo esse conteúdo para vocês entenderem, verificarem, né, como que funciona e como que é, né, na prática aí, ou na teoria, o desalinhamento, beleza, pessoal? Desalinhamento é importante vocês entenderem, né? Então, qual a diferença de desalinhamento, né, e o desbalanceamento, ok? Então é importante vocês saberem isso aí, porque vai ser a vida de vocês dentro aí do setor que vocês hoje vão estar inseridos, né? Essa aqui é uma parte muito teórica, né? Que isso aqui vai ser mais ali a parte da engenharia, né? Que vai trabalhar, e vocês, como técnicos, né? Vão apenas fazer a manutenção, né? Ou a correção, né, desse determinado problema, tá ok? Vamos seguir lá. Frequências não sincronas, ou seja, frequências altas. Existem problemas que geram frequências muito altas, que não são múltiplos diretos de RPM, geralmente centenas de vezes maior, né? Aí nós já temos aí a falha em rolamentos, ok? Então a assinatura lá no espectro, lá no nosso gráfico, né, é os picos em frequências muito altas, específicas, não relacionadas a RPM. Então o rolamento tem 4 frequências calculadas, tá? Então se você vê um rolamento lá, ele é dividido em 4 partes. Nós temos a pista externa do rolamento, né? Temos a pista interna do rolamento, temos as esferas e a gaiola. Todo mundo aí, pode colocar todo mundo aí já viu um rolamento? Dá um joinha ao professor lá se todo mundo já viu ou já ouviu falar o que é um rolamento. Lembra dos rolimã? Eu acho que hoje vocês não andam mais de rolimã, né? Mas antigamente a gente andava muito de rolimã e tinha os rolamentos lá, né? Então esses rolamentos aí, eles são divididos, ok, pessoal? Então nós temos a pista externa, que é onde obviamente ele vai ter o atrito ali com o asfalto ou com a rua, o que for. Daí nós temos a pista interna, que é onde vão ficar lá as esferas, ok? E a gaiola, né? Que é onde as paredes ali, né? Das esferas, beleza? E todos esses, eles têm que estar bem concisos, né? E bem lubrificados, lembrando, beleza? Então, quando um defeito, que é uma trinca ou uma corrosão aí, passa por um dos anéis do rolamento, ele gera um bater a uma frequência muito alta, né?
Então, o que, que acontece lá dentro? Pensa que tem as esferas lá, ok? E aquelas esferas, elas trincam ou por falta de lubrificação, elas travam. Acontece muito isso, tá? De travar aquelas esferas. Elas não conseguem enrolar uma junto com a outra, beleza? A uma fica travada e a outra fica tentando empurrar ela e fica... Por isso que tem esse barulho grande. A gente vê alguma coisa disso em portões, né? Aqueles portões manuais de casa, assim, quando se abre, aquele barulhão. Às vezes é isso que acontece, beleza, pessoal? A falta de lubrificação. E vocês vão entender bastante isso na prática lá, né? Quando estiverem no seu dia a dia. Vão escutar muito isso, né? Essas falhas aí de rolamentos que o barulho é bem alto, né? E pense que a gente está dentro de um ambiente fabril e com vários equipamentos e máquinas trabalhando com valores decibéis lá de muito alto e ainda a gente consegue escutar um rolamento, né? Imagine se isso quanto que isso é alto, beleza? Então vamos seguir aqui para termografia. O que é a termografia? É a análise do calor, né? A termografia usa o infravermelho para medir a temperatura de superfícies à distância, né? O princípio é simples. Onde há atrito ou resistência ao calor excessivo, né? Então, isso aqui não tem muito nem o que o professor falar, é óbvio, né? Então, quando a gente tem atrito entre duas massas, né, existe o fator calor, né? E perante esse fator calor, nós conseguimos analisar através da termografia, né, se realmente está existindo esse calor. E se esse calor existe, ele não poderia existir, né? Ou melhor, dentro da normalidade, ele não poderia existir. Então, se ele não pode existir, ocorre que está tendo alguma falha nesse equipamento. Então, vamos parar esse equipamento ou vamos, dependendo da medida ou da forma, vamos incluí-los aí na nossa manutenção preventiva, tá? Então, bem importante isso, galera. Vocês estão conseguindo entender onde o professor está querendo chegar com todas essas informações malucas que o professor traz? Né? Então, vejam só. Nós falamos ali sobre análise de vibração, galera. Agora estamos falando sobre termografia, né? Então, o professor mostrou para vocês alguns vídeos daquela época lá, né? A respeito de alguns equipamentos e como eram realizadas essas análises, né? Como era realizado, não. Maneira, né, que era feita, mas bem superficial. Então, agora vocês estão vendo um pouquinho mais mais profundo isso aí, beleza? Então, é bem tranquilo, né? Então tem calor ali naquele determinado ambiente que está tendo atrito. Né? E se está tendo atrito, dependendo da máquina, não deveria. Precisamos aí então incluí-los na nossa manutenção preventiva, né? Então é excelente para inspeções rápidas na mecânica, beleza? Detecta mancais superaquecidos, ou seja, falta aí de lubrificação, né? Na elétrica, né? Detecta conexões frouxas ou componentes sobrecarregados em painéis elétricos. Então, ele é muitíssimo utilizado também na elétrica, né? Na engenharia elétrica ali, né? Para verificar os painéis aí os painéis dos equipamentos, né? Então nós temos os painéis eletrônicos e elétricos ali e a gente consegue verificar, tá? Se ele está sendo superaquecido, às vezes por falta aí por falta não, né? Por conta, né, de conexões frouxas aí, né? Beleza? Ou se algum equipamento realmente está sobreaquecendo sem seu estado natural, ok? Então aí dentro da termografia vimos que o atrito gera calor, beleza? Mas qual é o componente mais crucial sujeito a atrito em um sistema rotativo? É o rolamento, sem dúvida, né? O rolamento aí é o que causa mais atrito. E se ele falha, toda a máquina para, né? A termografia é a melhor forma de tirar um raio-x de calor desse componente, né? Então, dentro aí das manutenções que vocês vão realizar, né? Se vocês chegarem a fazer análise aí termográfica, né? Então, vocês vão verificar que o rolamento é a causa aí dos maiores falhas que existem, né? Porque ele tem atrito o tempo todo, né? O tempo todo existe atrito ali dentro, né, das esferas dele. E vocês vão ter que entender se aquele componente ele está superaquecendo, né, de acordo com a variável estipulada lá pela engenharia,
ou se aquele rolamento está em condições normais de uso, né? Tudo isso é muito importante, galera, muito importante mesmo, para vocês entenderem aí e planejarem as suas manutenções. Tá, vamos seguir. O rolamento permite a transmissão de potência com o mínimo de atrito, né? Ele suporta altas cargas e velocidades por estar sob estresse constante e é o ponto crítico para a produção. Nossa missão é garantir que ele não cause paradas, ok? Então, como o professor falou ali, adiantou um pouquinho, né? Então, veja só, como ele está sempre em atrito, né? E mesmo assim, né, ele foi produzido, né, para suportar altas cargas aí, né? E altas velocidades. Mas lembrando, galera, ele só consegue atuar de forma normal se ele estiver com sua preventiva correta, né? Com a sua lubrificação correta, né? Se não, meu amigo, já era. Ele é o primeiro aí que falha, beleza? Ainda seguindo aí com termografia, né? Ao inspecionar um rolamento com a câmera térmica, né, procuramos pontos de origem de emissão de calor. Se o mancal está significativamente mais quente que os outros, temos nosso indicador principal, ok? O que é isso? Então vocês vão apontar, né, esse equipamento, né, essa câmera térmica, né, procurando ali focos, né, focos de emissão de calor, né, onde a temperatura está mais alta. E realmente ele diz ali, né, a temperatura igual o termômetro, né, que a gente aqueles termômetros digitais, né, que a gente aponta pela cabeça. Lembra quando na época do Covid, né, a gente ia entrar nos locais, eles apontavam aquilo para ver se nossa temperatura estava correta, né? Então é mais ou menos essa mesma análise, ok? Só que lá ele vai trazer muito mais informação, tá? Aí quando a gente aponta, a gente tenta ver o foco desse calor. O foco do calor está sendo aqui nesse mancal, mas aonde aqui nesse mancal? Aqui nessa determinada peça. Vamos fazer a preventiva dessa peça e vamos entender se essa peça passou por todos, né, os tratamentos térmicos. Lembra que a gente viu? Por isso que tudo vai se unindo, né? Vamos ver se passou por todos os tratamentos térmicos corretos. E é por isso que então ela está sobreaquecendo ou não, né? Ou está na sua normalidade. Então por isso que é importante todo esse amparato aí, todas essas matérias que a gente vai estar tendo, ok? Uma liga a outra, pessoal. Tá, vamos seguir lá então. Então no rolamento, né, o calor é o principal indicativo de que há um problema por atrito ou cargas elevadas. Lembre-se, 15 graus Celsius a mais já é um alerta muito grave, né? Então tem o seu estado normal, né? Aí se 15 graus Celsius a mais, a gente já pode pensar que realmente há algo de grave acontecendo, né? Então vamos tomar as medidas corretas, né? E por que 15 graus a mais de um rolamento é um alerta grave, né? O professor trouxe aqui. O ponto crítico não é nem a temperatura em si, galera, mas sim um aumento relativo a 15 graus. Tá? Então não é pelo 15 graus, e sim é por que ele aumentou 15 graus a mais, né, de temperatura de operação normal, né? Então esse que é a questão, né? A regra dos 10 graus ou do 15 graus, né, depende muito aí do pensador, né, que a gente vai estar falando. Uns falam 15, outros falam 10 graus, né? Então é a lei da química, né? A regra mais importante na lubrificação industrial é conhecida como a regra dos 10 graus, de Auer-Niels lá, né? Para cada aumento de 10 graus na temperatura de operação acima do ideal, a vida útil do lubrificante é reduzida pela metade, tá? Então esse é das questões, beleza? O porquê disso? Então se aumentou, né, a temperatura ali a mais do que a normal a 10 graus, né? Isso significa que a vida útil do lubrificante está sendo reduzida pela metade. Por quê, galera? Aí a gente entra lá na parte de física e química, né? Então, quanto mais calor,
existe a transformação em vaporização, né? O líquido ali, né, que seria o óleo, né? Ele é viscoso, mas ele é a base, ele tem uma quantidade X de água, ele vai acabar sendo evaporado, né? E essa evaporação, ele só vai ficar ali realmente o restante, né, dos materiais químicos. E isso vai fazer com que o equipamento não funcione, né? No caso, o rolamento aí, ele não funcione. Aí ele vai ficar assim, a parte ali que não é a viscosa mesmo, a líquida, né? E esse material ele vai ficar tendo atrito e sobreaquecendo. Então essa aqui é a base mais ou menos aí da regra dos 10 graus. Subiu 10 graus lá, opa, a vida útil do lubrificante está sendo reduzida aí pela metade, né? Então tem que lubrificar mais, e a gente não pode lubrificar mais, porque é um custo você ter lubrificar mais no componente, sendo que não há necessidade dessa lubrificação. Então vocês vão ter que fazer a preventiva nesse equipamento, ou corretiva no caso, né? Se for ali constatado na hora, ok? Então lá, vamos seguir. Então por que os 15 graus, né? Ainda, né? Se o mancal está a 15 graus mais quente, ele já está no caminho de reduzir a vida do lubrificante em 60% a 70%, né? Porque 10 graus já é metade, então 15 graus já está aí em 60%, 70%, né? O óleo ou graxa se oxidam, né? Queimam, né? Muito mais rápido, perdendo suas propriedades protetoras, que é a viscosidade, né? E acelerando o desgaste do aço. Bom, o professor eu acabei falando isso, né? Trouxe aqui para vocês, mas falei um pouquinho depois ali que a gente soube. O professor falou essa teoria que agora está constatada aqui no nosso slide, ok? Então ainda aí, né, por que os 15 graus, né? O efeito na dureza dos rolamentos. Os rolamentos de alta qualidade passam por tratamentos térmicos para atingir a dureza ideal, né? Quando a temperatura da operação ultrapassa o limite de projeto, geralmente acima de 100 graus por longos períodos, né? O calor pode causar o amolecimento, a têmpera, lembra lá? Das pistas e esferas do aço, né? Então, como o professor falou, a engenharia lá, eles pensam, né, através das propriedades dos materiais, que esse determinado componente, ele pode atuar até determinados graus Celsius, né? Que a gente usa graus Celsius. Então, até determinado grau Celsius, esse componente ele vai estar atuando em sua normalidade, ok? Depois disso, ele começa, né, a fazer o tratamento térmico dele. Ele começa a causar aí os fatores, né, dentro lá, lembra que a gente viu aquele gráfico lá do ferro carbono, né, ele começa a ultrapassar, né, as temperaturas originais de sua propriedade e começa a fazer a têmpera, começa a fazer todos os outros processos aí em propriedades materiais. Então ele começa a amolecer, consequentemente, por sobreaquecimento, aquele determinado equipamento ele já não vai mais trabalhar da forma que ele foi planejado, beleza? Então vamos seguir lá. E assim, um rolamento amolecido não tem a mesma resistência à fadiga ou ao desgaste e falhará muito mais rápida do que o previsto. Então, galera, olha só, o professor está trazendo umas coisas bem práticas, tá? E assim, quando eu falo bem práticas, é a vida mesmo, sabe? Que vocês vão ter ali dentro do setor. Vocês vão trabalhar muito com essa parte aí de rolamento, né? E vão entender bem aí do que o professor, vão lembrar, né, da aula. Pô, o professor falou mesmo nisso, cara, e olha, está acontecendo demais. Tá, olha só a temperatura desse determinado equipamento aqui, você não consegue nem tocar nele, né? Você tem que colocar uma luva própria lá para poder fazer a retirada desse equipamento, beleza? E é o dia a dia mesmo, galera. Então, bem coisas aqui que vocês vão trabalhar, tá? No setor de vocês aí, no seu dia a dia, ok? Vamos seguir lá. Então, a espiral da viscosidade, né? Ou a espiral viciosa, né? O loop de falha, que a gente chama, né?
Então, o aumento de 15 graus cria, né, uma espiral de falhas, né? A primeira causa qual que é? Falta de lubrificante e desalinhamento inicial. Aí quais são os sintomas? Aumento de 15 graus. Depois, dano imediato. O lubrificante perde eficácia e se oxida rapidamente, né? Daí, aceleração. O lubrificante danifica. O lubrificante danificado oferece menos proteção, aumenta o atrito, consequentemente aumenta ainda mais a temperatura. Né? E a falha final aí, a alta temperatura e o atrito levam a falhas catastróficas, né, do rolamento muito antes do que seria previsível, causando uma parada não programada, né? Então aqui nós estamos vendo aí a parte de manutenção corretiva, né? Então veja o looping que isso faz, por isso que é chamado de o loop de falha, né? Então qual foi a causa inicial lá? Falta de lubrificante e desalinhamento inicial, né? Então, na verdade, a primeira causa, né, foi o aumento ali, né, de 15 graus, né? Então, esse foi a primeira falha. Por isso que é importante, quando vocês, né, tiverem esse tato, né, de entender, né, o que está acontecendo no Gemba, lá no chão de fábrica, esse motor aqui ele está com algum som diferente, né? Vou fazer todas essas análises para ver se realmente tem algum problema. Vou tentar, né, chegar à causa raiz, lembra que a gente falou, o mais rápido possível, né, para que não ocorra todos esses loopings aqui, beleza? E como o professor falou, é um looping que ele vai... Então chegou ali na falha final, ele vai aumentar mais 15 graus e assim vai cada vez mais danificando o material, ok? Como a preditiva puxa a preventiva, né? Então a preditiva, galera, nos dá o time exato, né? Se a vibração indica que o rolamento falhará em 30 dias, a gente agenda a preventiva para daqui 25 dias. A preditiva otimiza a preventiva, né? Então como que é isso? Então é bem básico, né? A gente vai fazer a análise preditiva do determinado equipamento e constata lá, né, por conta da termografia, que o rolamento está superaquecido. Sabendo dessa situação e pela análise termográfica, vamos entender se esse equipamento ele vai conseguir, tá, atuar por mais quanto tempo. Ainda mais 30 dias ele consegue atuar da forma que ele está, sem que ele falhe, né? Sem que ele tenha a sua total parada. Então vamos agendar uma preventiva para daqui 25, 15 dias. Aí depende do cronograma que vocês vão ter lá dentro, né, do setor de vocês, ok? Mas vamos agendar essa preventiva antes, obviamente, para que não ocorra falha desse equipamento, tá? Então desafio aí. O termograma de um motor mostrou um dos mancais com uma diferença de 15 graus Celsius em relação aos outros, né? Qual o modo de falha provável, né? Qual a ação corretiva imediata? O que vocês acham aí, galerinha? O que vocês imaginam, né, quando a gente fala sobre isso, né? Então, termograma, lembra lá? Vocês estão lá fazendo análise e viu que o motor mostrou um dos mancais, né? Com uma diferença de 15 graus em relação aos outros, ou seja, 15 graus a mais, né, em relação aos outros. Qual é o modo de falha provável, né? E qual é a ação corretiva imediata? O que vocês acham? Escreve aí, professor. Vamos lá, pessoal, vamos escrever. Você pode escrever ali mesmo no chat, tá? Só pra gente ver se vocês estão conseguindo acompanhar aí o que o professor está falando, beleza? Vão pensando 2 minutinhos aí, o professor só vai pegar uma água ali, tá bom? 2 minutinhos, o professor já volta. Então vamos lá, galera. E aí, conseguiram pensar já? Alguém chegou aí em uma resposta, professor, ou não? Não vi ninguém colocando ali no chat, hein, pessoal? Não, João. Beleza, sem problema. Mais alguém aí? Lembre-se, a hora de errar é agora.
Pensa que vocês estão fazendo um teste lá, né? Chegaram lá no setor que vocês vão trabalhar e o teu supervisor lá pergunta, né? Ó, tô aqui com esse motor, acabei de fazer o teste termográfico dele aqui e ele tá me dando que um dos mancais aqui tá com 15 graus em relação aos outros, né? Qual é o modo de falha aí provável que está acontecendo com esse mancal e qual é a ação corretiva que a gente pode fazer? O que vocês iriam responder, né? Então pense aí, galera, que isso aí é importante, tá? Mas assim, o professor precisa seguir. Então nós vamos seguir, tá? Ah, ó, tinha mais uma ainda. Ó. Qual a ação melhoria preventiva de longo prazo, tá? Beleza? Depois o professor vai colocar lá a resposta para vocês lá no Class, ok? O professor vai deixar para vocês lá no Class. Então, professor, eu pensei que eu tinha colocado aqui, tá? Mas eu não coloquei a resposta, mas depois o professor coloca lá no Class bonitinho e deixa essa resposta para vocês saberem, tá bem? Então, o óleo lubrificante, né? Ele é o sangue da máquina. Né? Ele não só lubrifica, mas carrega partículas de desgaste e contaminantes, tá? A análise laboratorial nos diz o que está acontecendo por dentro sem desmontar. Buscamos aí 3 coisas, tá? Na análise do óleo, né? Contaminação, né? Por água ou sujeira, desgastes, né? Metais, propriedades, viscosidade e aditivos. Se a viscosidade está baixa, o óleo não protege mais, ok? Então ele precisa ter a viscosidade, igual no carro lá, igual o professor já falou. Às vezes você vai lá, vai abastecer, o cara deu uma olhada no teu óleo lá do carro e ele verifica e fala para você, olha, tá com a viscosidade baixa, então não tem mais, ele perdeu as propriedades da viscosidade, você tem que trocar esse óleo, beleza? Então, contaminação por água e partículas. A água no óleo causa corrosão e perda de lubrificação, né? Então a água lá, quando a gente acaba inserindo muita água aí dentro do óleo, ele tem essa questão, né? Então ele vai causar corrosão e a perda da lubrificação, ok? Partículas sólidas como poeira, né? Causa abrasão. O controle de limpeza do óleo é um ato de manutenção preventiva pura, tá? A análise de metais, né, diz qual componente está falhando. Se o óleo tem alto teor de ferro, o problema é engrenagens ou rolamentos. Se tem cobre, é nos mancais de deslizamento. É um diagnóstico por elementos. Então, o que ele quis dizer aqui, galera? Então, lembra que cada determinado material ele tem as suas propriedades, né? Então, nós temos lá as engrenagens, né? Que normalmente eles são feitos aí de ferros, a gente fala bastante nisso, né? Os mancais também são feitos aí de ferro, né? Já os mancais aí de deslizamento, né? Eles são feitos de cobre. Então, o que acontece às vezes, né? Por conta aí de algum problema, né? Do material, esse ferro ele acaba se desgastando e ele vai se acumulando ali na parte do óleo, né? E daí você vai para o laboratório, só que é só em laboratório que a gente consegue ver, né? Em alguns casos, em algumas indústrias, eles têm os laboratórios próprios deles, né? Dependendo aí do seu KNAI. Então eles vão lá para o laboratório, eles analisam aquele óleo e entendem, opa, esse óleo está com alto teor de ferro, né? Então possivelmente aí algum componente está falhando, esse componente ele está relacionado a alguma coisa, a algum produto, né? Um material que utiliza ferro, né? Então, qual vai ser esse material? Daí você explode ali a bomba, ou o componente do equipamento, ou seja, qualquer equipamento, né? E verifica quais desses componentes que estão utilizando ferro. Esse equipamento. Então, vamos verificar, vamos verificar componentes por componentes, beleza? Mesma situação do cobre, né? Então, tem alguns componentes ali que utilizam cobre. Então, está tendo um teor muito alto de cobre. Poxa, quais são esses componentes que utilizam cobre? Esse. Vamos analisar e verificar qual é o problema que está acontecendo, que ele está, né,
cedendo esse material aí para o óleo, beleza? Então vamos seguir. Nós temos aí a nossa quarta técnica, né? Que é o ultrassom, né? O ouvido biônico da indústria, ok? Então, ultrassom de contato e aéreo, né? Então ele ouve sons de alta frequência que o ouvido humano não consegue captar. Ele detecta vazamentos de ar comprimidos, né? E ruídos de rolamentos em estágio inicial. Então, quando a gente fala em ultrassom, né? A gente está falando aí de tentar, né? Ouvir, né? Ou escutar, né? Melhor, escutar esses ruídos que normalmente a gente não escutaria, ok? Então, como que a gente faz isso? A gente faz essa análise de ultrassom, né? E verifica se dentro de uma linha de ar comprimido, né, essa linha tem algum vazamento dessa linha, né? Porque pense que se tiver vários vazamentos na linha, quando chegar lá no final, lá onde o ar ele precisa sair, né, com suas qualidades e propriedades estipuladas, ele vai perder toda essa função dele. Ou seja, ele vai chegar lá e não vai estar funcionando direito, né? Então a gente precisa entender onde que está esses vazamentos, né, para tentar saná-los aí e o equipamento trabalhar da forma mais eficiente possível, eficaz, ok? Mesma coisa com ruídos aí, rolamentos. Então quando o rolamento ele inicia, né, ele tem um início ali de perder a sua viscosidade, o óleo perder a sua viscosidade, os atritos começam a ocorrer, nem sempre a gente consegue escutar de primeira, né? E quanto antes você conhecer, lembra o professor falou isso, causa raiz, né? Quanto antes você conhecer a causa raiz, mais rápido a solução vem, né? Então essa que é a ideia mais ou menos. É excelente para localizar vazamentos em sistemas pneumáticos, né, economia de energia, e para inspecionar válvulas que estão com passagem sem vedação de 100%, beleza? Então, onde cada técnica brilha, toda a situação que o professor falou, não há técnica perfeita, galera, tá? Elas se complementam, né? A vibração é especialista em rotação. A termografia é rápida em calor. O óleo é especialista em lubrificação e desgastes internos, ok? Como a manutenção se liga a tecnologia mecânica. O professor trouxe aqui uma questãozinha para vocês, né? Então, um ensaio de tração nos diz a resistência dos materiais, ok? Lá no ensaio de tração, né, quando a gente está tracionando um material, a gente vai entender, lembra da curva que a gente falou lá a respeito da plasticidade, da elasticidade. Então, a gente entende, né, qual vai ser esse ponto de ruptura desse material, né? A manutenção preditiva nos diz se o material está agindo nesse limite de resistência ou fadiga. São duas faces da mesma moeda, beleza? Então nós temos ali os ensaios, né? Esse exemplo agora de tração, como o professor falou, e a manutenção preditiva, ela que vai falar, com base naqueles ensaios que foram realizados daquele determinado material, né? Ele está em seu estado normal de utilização. Não, ele não está no seu estado normal de utilização. Então precisamos agendar uma preventiva, tá? Ou, se o caso for emergencial, uma corretiva, né? Então, vocês vejam só como tudo se complementa, beleza, galera? Como isso é importante, tá? Para toda a nossa manutenção aí, para toda a nossa matéria mecânica, né? Então toda a integração aí entre todos os meios, né? A gente tem essa ligação. Então é importante a gente entender um pouquinho de tudo, né? Às vezes, como o professor falou, você não vai conseguir ser especialista em tudo. Tomara que consigam, né? Não, o professor não está falando que é impossível. Não. Tomara que consigam ser especialista em tudo e serem os melhores profissionais que existem no mercado. E eu garanto isso que vocês vão ser. Mas às vezes eu quero tender um pouquinho mais para para a parte de qualidade, eu quero tender um pouquinho mais para a parte de logística, né? Quero tender um pouquinho mais para a parte de produção.
assim, ou supply chain, né? Eu tenho uma especialização em supply chain, né, que é controle de materiais. Então é bacana, às vezes, você tomar alguns rumos aí que vão te desafiar, né? Ou melhor, que vocês vão se sentir mais confortáveis, ok, galera? Então, bem importante, bem interessante isso, né? E chegamos aí a nossa... O professor colocou errado, revisão, não é revisão não, tá? Só chegamos aí ao final das nossas aulinhas, né? E o professor sempre coloca ali esse slide. Lembre-se, o aprendizado não para por aqui. Ele é um processo contínuo, galera. Tudo que o professor falou, o professor vai colocar lá no Class, ok? Deem uma lida. Você vê só como o professor passou toda a base lá para vocês do início, né? Começou a informar algumas coisinhas, começou a falar pequenas coisas para vocês. E agora a gente está começando a se aprofundar mais nisso, né? Então, viu como é importante vocês fazerem esse remember, né? Overview, que a gente chama em indústria overview. Fazer esse overview, né? Voltar um pouquinho atrás, pegar as matérias, dar uma lida. Você vê que os slides do professor é bem tranquilo, né? Então, dá para vocês lerem ali bem relaxadamente, digamos assim. Relaxadamente não no sentido ruim da palavra, relaxados, né? Bem tranquilos, bem, né? Sossegados, tá ok? Às vezes aí, poxa, estão ali no banheiro, estão, né, em algum lugar ali aguardando numa fila. Pô, vou dar uma lida ali no material do professor para eu embasar aí no meu conhecimento, ok? Dito isso, vamos para o nosso quiz, beleza? Todos aí ainda comigo? Todo o pessoal tá dentro aí da salinha, bonitinho. Como vocês estão se sentindo, galera? Tá todo mundo animado? Vamos lá, pessoal. Cadê o joinha do professor? Só apertar o joinha. Joinha para cima, joinha para baixo. Muito bom, João. Isso aí. Estão me acompanhando, galera? Vocês estão conseguindo acompanhar? O professor está conseguindo transmitir, né, um pouquinho do conhecimento deles aí para vocês. Vocês estão conseguindo decodificar essas mensagens que o professor está trazendo para vocês. Essa forma que o professor está colocando aqui de slides. Estou tentando trazer um pouco mais de slides e um pouco menos de vídeo, tá, galera? Porque lá os vídeos, às vezes, quando a gente vai subir essas aulas lá para o YouTube, elas acabam travando. Então, o professor está trazendo um pouquinho mais desse conhecimento, um pouco mais teórico mesmo. Olha que legal isso aí, Levi, Leonardo, show de bola, galera. Assim que eu gosto. Matheus, muito bom. Galerinha, show de bola, cara. Já temos que marcar a nossa próxima ida aí, né? Então vamos seguir aqui. Então, o nosso quiz. O que o roteiro de inspeção da manutenção preventiva deve detalhar para ser eficaz, ok? Então a gente viu essas aulinhas lá na 4.5, né? Apenas a data da próxima análise de vibração, o valor total da peça de reposição, o que fazer o intervalo se aplicável o lubrificante a ser usado, apenas o nome do técnico responsável pela inspeção anual. E aí, galera, o que vocês acham que é? Né? O que o roteiro da inspeção de manutenção preventiva deve detalhar para ser eficaz? Né? Quais são algumas das informações que devem constar aí dentro do roteiro? Pô, pessoal, AC, muito legal. Isso aí, gente. Bom mesmo, hein? Claro, né? O que fazer, o intervalo, se aplicável, o lubrificante a ser usado, tá? Então, aqui o professor colocou apenas o nome do técnico. Não, vai ter que ter o nome do técnico também, tá? Mas apenas ele não, né? O valor total da peça de reposição, não. Pode sim se colocar o valor, né, da peça de reposição. Se vocês souberem isso, às vezes você já tem um catálogo de preço ali e vão passar para o setor de compras, né? Para o compras fazer esse determinado... adquirir essa peça, então já podem até passar realmente com os valores, não tem problema. Mas não é só isso, né? Apenas a data da próxima análise de vibração, não.
né? Não é apenas a data, não. Tem várias outras questões, beleza? Então, olha lá, o que o método dos 5 porquês busca identificar durante uma análise de causa raiz, né? ACR, análise de causa raiz. O técnico que estava trabalhando no momento da falha, ele quer buscar o cara que fez isso. O tipo de vibração que causou o problema, a causa fundamental, a raiz do problema, indo além dos sintomas imediatos, ou apenas os custos envolvidos no reparo imediato do componente. E aí, galera? Boa! Isso aí, Bruna, Breno, excelente, vocês estão muito bem, galera, muito bem. Então é isso aí, né? Não tem muito por onde correr, né? Análise de causa raiz, ACR, a causa fundamental, ou seja, a raiz do problema, indo além dos sintomas imediatos, né? Então tá muito bom, galera. Isso é a ideia. Qual dos seguintes modos de falhas, né, é caracterizado pela quebra de um material sob cargas menores que sua resistência máxima, devido a ciclos repetitivos de tensão? Olha só que perguntinha capciosa. Corrosão por oxidação, desgaste por abrasão, falha por fadiga ou falha por flambagem? Vamos lá, qual dos seguintes modos de falhas, né? Então esses são modos de falhas. É caracterizada pela quebra de um material sob cargas menores que sua resistência máxima. Então ele tem uma resistência máxima, mas as cargas, né, as cargas menores, né, ele teve aí a quebra do material, devido a ciclos repetitivos de tensão. Então ele trabalhou muito, né? Trabalhou muito e, consequentemente, ele era determinado, ele conseguia suportar determinada carga, mas com uma carga menor ele acabou, né, vindo a falhar. Qual dos seguintes modos de falha é caracterizado por isso? Corrosão por oxidação, desgaste por abrasão, falha por fadiga ou falha por flambagem? D, falha por flambagem. Boa, pessoal, muito bom, galera. Tá, então é falha por fadiga, galera, né? Falha por fadiga, isso aí. É porque o professor colocou ali de uma forma um pouquinho diferente. Lembra que o professor falou que as provas vão ser baseadas aí nos nossos quiz, ok? Mas o professor nem sempre vai colocar aquele mamão com açúcar, né? O professor vai dar uma confundida um pouco na cabeça de vocês. Para vocês, né, pensarem um pouco, se tornarem seres pensantes. Senão vai ficar muito, muito fácil para vocês. É falha por fadiga, beleza? Vamos seguir. O que é o principal dado de monitoramento obtido pela técnica de termografia, né? Acabamos de ver isso aí, né? O teor de água e metais no óleo lubrificante, a temperatura da superfície do componente por meio de radiação infravermelho, a frequência de ressonância do equipamento, o nível de ruído em decibéis. Então, o que é a técnica de termografia, pessoal? Muito bom, Bruna. Muito bom. Pensa aí, Breno. Pensa aí. Mas eu vou querer tua resposta, Breno. Pensa, mas eu quero tua resposta. Boa, João. Isso aí, galera. Bem simples, galerinha. A técnica de termografia, né? E aí, Breno, pensou? Qual que é a tua resposta, Breno? Muito bom, João, Matheus. Breno, olha, fera. O cara é fera, rapaz. A temperatura da superfície do componente por meio de radiação infravermelho, né? Lembra-se lá, quando associem as coisas, né? Quando o professor fala em termografia, lembra o professor falou lá do Covid, que as pessoas passavam lá o aparelhinho para a gente entrar no mercado, né? Ou em qualquer outro local, né? Então, vamos lá. Na análise de vibração, se o pico de uma frequência medido é de 2 a 3 vezes
a frequência de rotação da máquina, ou seja, 2 ou 3 vezes o RPM, né? O problema mais provável é falha avançada em rolamento, desalinhamento entre motor, bomba ou eixo, né? Desbalanceamento do motor ou contaminação por óleo, tá? Então lembra lá, ó, essa realmente é uma perguntinha aí bacana, é uma das perguntinhas que provavelmente vão ter ali nas nossas avaliações. Muito bom, Bruna, excelente, tá? Então, provavelmente esse tipo de perguntinha que o professor vai colocar, né? Tentando fazer com que vocês pensem um pouquinho a respeito da situação, né? E tragam aí a resposta, né? O que vocês acham? A Bruna já mandou lá, vamos ver vocês. Restante do pessoal. Então, o que vocês acham? Ó, na análise de vibração, tá? A frequência de rotação da máquina estava 2 a 3 vezes aí, né? Então, o problema mais provável é desalinhamento, galera, tá? Quando a gente fala, quando é uma vez de RPM ali, aí é desbalanceamento, né? Quando é de 2 a 3 vezes maior, aí a gente está falando de desalinhamento, ok? Por que a análise de óleo é considerada o exame de sangue da máquina? Olha só. Porque é o método mais barato de monitoramento? Porque ele mede a cor e o cheiro do óleo? Olha. Porque ele revela a presença de contaminantes e partículas de desgaste que indicam falhas internas? Ou porque ele só pode ser realizada uma vez por ano? E aí, galera, o que vocês acham? Olha só, muito bom, galera. Show. Estão muito bem, estão muito bem. Ótimo, Henrique, muito legal. Muito bom, galera. Ótimo, Matheus. Os caras são fera mesmo, os caras são fera mesmo. É claro, né, galera? Porque ele revela a presença de contaminantes e partículas de desgaste, que indicam falhas internas. Lembra lá que o professor falou, né, que às vezes um determinado componente pode estar se desgastando e passando os seus componentes internos, né, suas matérias, né, para o óleo, né? Então tem a parte lá do ferro, né, do cobre e tal. Beleza? Vamos lá, tá quase acabando, galera. Qual é a principal vantagem da manutenção preditiva, né, MPD, em comparação com a preventiva, MP, né? Qual é a principal vantagem, né? Então, a manutenção preditiva, né, exige menos documentação. A manutenção preditiva é feita sempre após a falha. A manutenção preditiva permite otimizar a vida útil do componente, intervindo apenas quando a condição exige, ou ela elimina completamente o uso de checklist. O que vocês acham? C, muito bom. Isso aí. Ótimo, galera. Breno, muito bom, Bruna. Bem legal, galera. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos respondendinho. Quero saber se vocês são fera mesmo. Mas é isso mesmo, tá, galera? Ela permite otimizar a vida útil do componente, né? Intervindo apenas quando a condição exige, né? Então, nós temos todas aí as nossas formas, né, de estar verificando, né, usando, né, essas, principalmente os softwares, né, e os equipamentos das indústrias 4.0 aí para poder verificar se realmente existe a necessidade de troca aí do material ou de uma solução um pouco mais emergencial, beleza? Então é isso, galera. Chegamos aí ao fim da nossa aula. Espero que todos tenham aí absorvido, né? Foi bem prática essa aula, bem dia a dia, bem vivência, né? Então, espero que todos tenham gostado aí. E se caso exista algum tipo de dúvida ainda, alguma coisa que vocês gostariam aí de entender melhor, podem chamar o professor Arnold Claes, a gente vai conversando, ou mesmo ali nos grupos, ok? Pessoal,
Tenham um ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, prof. Fiquem com Deus.